A palavra que eu tenho hoje para entregar para a igreja, dentre alguns textos que eu considerei, e Deus disse, seja esse aqui, para entregar para a igreja nessa ocasião. Uma palavra de incentivo, irmãos, uma palavra que realmente é bem direcionada para a liderança, para os obreiros, para aqueles que estão envolvidos, não somente para ele, mas para aqueles que são o alvo, as crianças que são o alvo desse trabalho. É um trabalho que realmente visa esse progresso, esse avanço, e nós temos que realmente considerar alguns pontos bem necessários para que, encerrando o ano e começando o ano, se comece mesmo com força total. O que se observa no Clube Oance, irmãos, é um processo contínuo de aprendizado, de desenvolvimento. Por exemplo, dos adultos que estão aqui, quem participou do Clube dos Ossinhos? Eu tenho alguém aqui? Ali. O Ursinho, a Rebeca, participou desse clube que essa criança aqui está participando hoje. E certamente ela passou para os Faíscas. E no Faísca, quem teve alguém aqui que já começou participando do Faísca? Ali, a Maís, ali, isso. E depois do Faísca passa para quem? Tocha? Flama. E quem foi que entrou no Flama e continuou? Aqui o Fred já. Ó. Então, é contínuo, a coisa vai evoluindo. E depois para o Tocha, JV, e tem agora um que eu não estava aqui na ocasião, é o VQ7, né? Exatamente. Então, o que nós observamos? Que há uma continuidade no programa, há um avanço, há uma sequência de aprendizado e um desenvolvimento. Por exemplo, crianças que começaram o clube esse ano, 2015, ao chegar no clube, talvez não conseguiam recitar um texto básico, que é 2 Timóteo 2,15. Mas, no decorrer do ano, eu acredito que tem algumas crianças aqui, se não todas, que já conseguem recitar 2 Timóteo 2,15. Vamos ver se nós conseguimos? Vamos lá, referência, 2 Timóteo 2,15. Procura, aprovado, Pedro, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Houve um progresso. Irmãos, a primeira palavra de incentivo que eu quero deixar para a igreja, não somente para o Clube Oance, mas também para a igreja como um todo, até mesmo aqueles que nos visitam, podem perceber que realmente ainda tem igrejas comprometidas, irmão, comprometida principalmente com o trabalho com criança. É um investimento para o futuro da igreja, graças a Deus. E aquilo que o pastor Herbert falou, irmãos, é muito importante. Nós nos sentimos muito gratificados em saber lá em Maués, os pais enviam as suas crianças. E os pais conhecem o trabalho, a seriedade, a responsabilidade, até para confiar suas crianças para, assim, estarem sendo, de alguma maneira, beneficiadas, porque estão aprendendo a palavra de Deus, algo muito necessário no tempo em que nós vivemos, um tempo realmente bastante, assim, contrário à vontade de Deus. As crianças, elas têm até uma preparação maior de enfrentar mesmo as mentiras que o diabo tem semeado, assim, de uma maneira muito avassaladora. E a gente vê crianças mesmo já sendo consumidas pelo pecado, crianças realmente já entrando assim bem prematuramente, assim num estado mesmo problema espiritual. É bem verdade que já vem com esse problema do pecado, mas se agrava mais na questão da prática. Portanto, irmãos, a primeira palavra, vou falar assim com bem brevidade, para que fique bem fixado também. A primeira questão é:
é que a igreja, o clube, precisa avançar em direção à maturidade. É preciso que isso aconteça. O próprio clube OANSE, ele promove essa maturidade, esse desenvolvimento. E é necessário. Agora há pouco nós observamos que crianças que não recitavam 2 Timóteo 2,15, agora conseguem recitar. E eu quero dizer que a igreja, buscando, avançando nessa direção em maturidade, é algo que Deus espera de nós. Deus espera que amadurecemos, que cresçamos no conhecimento, na graça do nosso Senhor. E a igreja necessita de crentes maduros. Porque a igreja, uma vez tendo crentes desenvolvidos, amadurecidos, eles estão capacitados para progredir na fé, no ministério que Deus tem preparado para cada um de nós. O primeiro versículo que foi lido aqui, observe só, eu quero pegar uma ponte, que foi Hebreus capítulo 6, aqui no versículo 9, é nos dito assim, Hebreus 6, 9. Hebreus 6, 9. Quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Então o autor de Hebreus, ele começa o versículo 9, considerando o que ele falou anteriormente. Porque o que ele falou anteriormente tem a ver com o que ele começa a abordar a partir daqui. E isso aqui, eu digo, a igreja precisa avançar em direção à maturidade, né? Então nós consideramos que a maturidade é um ideal de alguém que conheceu a Cristo. Alguém que conheceu a Cristo e essa fé desse novo crente não ficou somente numa profissão de fé, sou crente. Não, aconteceu mudança, aconteceu uma evolução, ele mudou para melhor. Ele já não era mais o que era antes. Talvez não seja o que deveria ser, mas o que era antes não era mais, porque houve uma mudança, houve uma transformação. E isso é realidade, isso é a experiência inevitável de todo crente, de todo pecador que Deus salva, sem dúvida nenhuma. Mas o autor aqui, irmãos, ele diz que nós estamos assim, bastante convictos de que há coisas melhores pertencentes à salvação. Há coisas melhores. Então ele está se referindo ao que ele falou anteriormente. Voltando um pouquinho aqui no capítulo 6, você perceba que no capítulo 6, na minha Bíblia eu tenho um título aqui. Ele diz assim, exortação ao progresso da fé. Exortação ao progresso da fé. E ele começa a mencionar aqui alguns pontos, algumas doutrinas, ou alguns assuntos que todo crente em Jesus Cristo, irmãos, recebe orientação, o estudo. Por exemplo, ele fala aqui a respeito arrependimento, fala a respeito da fé em Deus, fala a respeito do batismo, imposição de mão, da ressurreição e do juízo. Quer dizer, são assuntos que um crente, no início da sua vida cristã, ele recebe esses ensinamentos. São coisas que não serão desprezadas, serão guardadas, né? Serão mantidas como também um firme fundamento daquela vida que está começando. Agora, não é para ficar somente nesse ABC. Há um desafio pela frente. Há todo um caminho a prosseguir. E esse caminho deve ser avançado em direção à maturidade. A maturidade, ela proporciona benefício para o crente. Eu vejo aqui, perceba que no capítulo 5, irmãos, versículo 14, olha, isso é muito importante para cada pessoa que começa uma nova vida em Cristo Jesus. Veja só, versículo 14.
Alguns termos aqui até sugerindo para alguém que tem tido um crescimento. Ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Todo crente que progride na sua fé, começa a avançar na experiência cristã, não é alguém que fica estagnado, não é alguém que fica parado no tempo, mas alguém que se envolve, alguém que se identifica com a igreja. A palavra de Deus está falando que ele tem as suas faculdades, as suas capacidades exercitadas para discernir, ou seja, para julgar o bem e o mal. Muito necessário para os crentes, irmãos, hoje em dia, porque o mal, o diabo, nós sabemos que ele é um falsificador, e muitas das vezes ele traz mesmo as suas armadilhas de maneira bem disfarçada, e se o crente não perceber a astúcia, acaba sendo enganado. Mas aquele que tem mesmo a praticidade, é aquele que é envolvido, que lê a Bíblia e aplica na sua vida aquilo que é realmente prático, ele consegue mesmo ter essa capacidade para perceber os enganos do diabo, a coisa do maligno mesmo. Um desses pontos aqui, já passando rapidamente, é o que está aqui a partir do versículo 4. O versículo 4 até o 8 está tratando aqui da apostasia. A pessoa que depois de ingressar, digamos, na igreja, ou no movimento cristão, não buscou ter um desenvolvimento, ele acaba, assim, esfriando, apesar de ter recebido alguma instrução da palavra de Deus, ter participado de alguma atividade, mas com o passar do tempo, essa pessoa esfria. E há uma coisa muito negativa de que essa pessoa tem a possibilidade de abandonar o caminho, abandonar a fé. É o que está escrito aqui. E o final, a consequência é aqui um pouco, olha como diz. Diz assim, o versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. É um final negativo. É um final negativo para aqueles que realmente não buscam essa maturidade, esse desenvolvimento. É tipo ilustrado na parábola do semeador. A semente, que é a palavra de Deus que cai sobre as pedras, diz que é comparado àquele que ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, né? Não que tenha problema, que quando a gente recebe mesmo a palavra de Deus é uma alegria indizível realmente, mas a lei diz que recebe com alegria. Mas com o passar do tempo, chegando a aprovação, diz que crê só por um tempo, quando chega a aprovação se desvia. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem alicerce para se firmar, porque a aprovação vem, sem dúvida nenhuma. O crente será provado na sua fé, até para saber se é fé genuína. Crescer, irmãos, na maturidade, realmente tem esse benefício de termos essa percepção daquilo que pode prejudicar a vida do crente. Mas também tem a questão do benefício, aquilo que é benéfico para a vida do crente. Voltando agora para aquilo que nós estamos colocando aqui no versículo 9. O autor diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, aqueles que estão se desenvolvendo, aqueles que estão avançando na fé, aqueles que já passaram por algumas etapas, enfrentaram até provações, e Deus tem dado graça e você tem avançado. Quanto a vós outros, amados, nós temos aqui, estamos persuadidos, estamos convictos das coisas que são melhores pertencentes à salvação. Então isso quer dizer que tem algumas coisas que realmente tipificam aqueles que estão realmente trilhando o caminho certo para plenamente receber a salvação, aquela salvação que você, eu diria assim, você recebe quando tu crê em Jesus Cristo.
A partir dali, é um desenvolvimento. É uma testificação que a tua fé não é fogo de palha. Porque tu vai caminhar no caminho do Senhor. Você vai ter perseverança. E cada vez que tu caminha, é tipo assim, o céu está ali. E eu estou aqui. Cada passo que eu dou, eu vou chegando mais perto do céu. Isso me dá mesmo aquele incentivo. E, portanto, irmãos, o que eu quero destacar nesse versículo 9 é que nós devemos avançar em direção à maturidade. Deus conhece a estrutura de cada crente. Deus conhece a estrutura de cada obreiro. E Ele nos dá uma oportunidade para criarmos mesmo músculos espirituais. Porque Deus quer contar mais com teu serviço. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que a igreja deve avançar em direção à responsabilidade. A responsabilidade. É nos dito que o bom pode ser inimigo do ótimo. Porque alguém pode, assim, considera, tudo bem, eu estou fazendo um bom trabalho. Mas será que não pode fazer um trabalho ótimo? E além do ótimo, um excelente? E assim está assumindo automaticamente uma maior responsabilidade? Não está se esquivando? Não. Devemos avançar em direção à responsabilidade. Aqui diz o texto, irmãos, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, tudo o que fizemos e estamos fazendo por amor a Deus e em favor da igreja está sendo registrado. Até mesmo alguém que assim espera digamos, um agradecimento por algo que fez, assim, muito bom, né? Não se preocupe, porque às vezes o pastor pode ser falho, né? O presbítero pode ser falho, você que tem se dedicado numa obra e de repente ninguém realmente veio te agradecer, Deus sabe o que tu fez. Eu falei o seguinte, em 2007, eu fiquei muito triste, irmãos, mas cadê o Walter? O Walter. As fotos que eu tirei em Maués em 2007, ali na trajetória ali para o Laguinho, uns trabalhos, os meninos tudo pequeno, o Rodrigo e a Thalita, pequenininhos, e eu bem novão, né? Não estava com esse cabelo todo branco. Muitas fotos registradas ali, irmãos, deu um problema no computador, e o HD deu. Eu trouxe para Hebron e trouxe para os técnicos, o Walter. O Walter já procurou e não achou. Então, teve um tempo que eu disse assim, irmão, tudo bem, mas eu sei que no registro de Deus não está, eu sei que Ele vai julgar o que eu fiz. Então, foi como eu me contentei, mas eu queria ter, assim, quando um pouco mais velhinho, né, olhar ali forte, né, que eu estou muito magro agora, realmente o tempo vai passando. Mas uma coisa, irmãos, diz que nós temos que envelhecer com saúde, mas eu digo mais ainda, temos que envelhecer com saúde espiritual, né, e saúde espiritual, isso é o mais importante, graças a Deus. Mas, irmãos, podemos oferecer mais, podemos. A questão da responsabilidade não é uma questão pretensiosa, almejando uma posição. Eu sou líder, não, eu quero ser um diretor. Não é nada disso, não. Por exemplo, alguns homens de Deus, por exemplo, Moisés, quando foi chamado para a obra, ele percebeu a grandeza da obra de Deus e ele se sentiu incapaz. Eu vejo que isso é uma coisa boa, entendeu? É uma coisa boa se sentir, de modo que já no começo nós venhamos a desenvolver um pensamento de depender de Deus mesmo. Se eu não dependesse de Deus lá onde eu estou trabalhando, meus irmãos, eu já tinha voltado há muito tempo.
Não tinha ido, não. Pesou a responsabilidade? Pesou. Mas é interessante que a graça de Deus que nos reveste, irmãos, nos dá uma ousadia, nos dá assim uma intrepidez para avançar. Porque nós sabemos que Deus está conosco. E nós sabemos que tem uma igreja conosco orando, intercedendo também, tem um batalhão. E tudo isso é graça de Deus que reverte um obreiro mesmo para abraçar uma causa, para aceitar uma responsabilidade e se manter firme no Senhor. Como eu digo, o OANSE, ele está se desenvolvendo, né? Por exemplo, aqui, tem os OANSistas, que Fredinho já foi um dia, a Rebeca já foi, outros irmãos já foram, os meus filhos já foram, mas o que aconteceu? Se tornaram líderes, tem vaga de secretário, tem vaga de diretor, tem os cooperadores, ou seja, é possível galgar, é possível ter uma outra função, uma outra maneira de cooperar. E eu digo que o mais importante é o coração do obreiro, do crente, estar desejoso. Eis-me aqui, Senhor, é a tua vontade, não a minha. Tentar não escolher, deixa Deus dirigir, que naquilo que corresponde mesmo, a ilustração que Paulo disse que no corpo é membros e cada membro tem uma função, ele vai colocar a pessoa no lugar, onde ela vai frutificar, onde ela vai prosperar, e realmente vai dar resultado para o reino de Deus. Vai dar resultado para o reino de Deus. Quantos ouvintes não estavam nesse banco que hoje são pregadores, são evangelistas, são professores e missionários? Não podemos nos limitar e achar, tá bom. Não quero mais responsabilidade. Não, irmãos. É privilégio, mas é responsabilidade. É preciso que tenha mesmo essa noção, porque é para Deus que estamos trabalhando. É para o Senhor que nós estamos fazendo assim a obra. E não podemos nos esquivar. Nós somos salvos, como diz Efésios 2:10. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, se Deus salva um pecador, não é para esse pecador passar o tempo aqui até Jesus vier, não. Perceba que Paulo aborda o assunto da vinda de Cristo, ali em 1 Coríntios capítulo 15, e chega no final, versículo 58, depois que ele aborda ali, a última trombeta tocará, Jesus voltará, ressuscitará morto, transformará corpo, aí ele fala no 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra, sabendo que no Senhor não é vão. Hebron tem provado que não tem sido vão. Frutos têm realmente sido colhidos desse trabalho, irmãos. Essa é a experiência aqui, a experiência bíblica. Por exemplo, o Estevão, que era um discípulo, foi escolhido para ser diácono, e o homem se tornou também um evangelista. O Paulo era um perseguidor da igreja, se converteu, se tornou um discípulo, e em dado momento ele e Barnabé foi chamado para ser missionário. Se você tem o coração disposto, Deus vai te usar. Agora, o que eu falei, não é pretensioso, é estar à disposição. Estou aqui, Senhor, conte comigo, eu estou para o que der e vier, porque quando Deus está trabalhando no coração, quando você abre, meu irmão, eu creio que há uma angústia em você não fazer a obra de Deus. É angustioso, eu passei por isso. Eu tentei dar uma de Jona, mas não deu certo, minha cabeça realmente foi a mil. E eu tive que dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. E tudo que aconteceu até o dia de hoje foi porque realmente Deus está por trás de tudo isso, com certeza, irmãos. O terceiro ponto que eu quero colocar, o primeiro é crescer em maturidade. Isso vai dar abertura para avançar mesmo em direção a responsabilidades maiores. O terceiro, olha só, a igreja precisa avançar em direção
a eternidade. Eu vejo isso aqui nos versículos 11 e 12, que diz assim: porque esse tempo aqui, essa vida aqui é passageira, irmãos. Nós estamos caminhando para a terra prometida. É temporário nossa passagem, a nossa peregrinação. Então diz aqui, versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, tem alguém pensando em desistir em 2016? Ou tem alguém pensando em abraçar a causa em 2016? Aqueles que queiram desistir, bom, se você está partindo para algo maior, legal. Se é algo que Deus tem te chamado, ninguém vai te impedir. É uma responsabilidade pessoal, certamente. Importante é falar com o diretor, importante é falar com o diretor, porque você é importante no Clube Onance. Você que é do Clube Onance, você que é de outro ministério aqui na igreja. Você é importante, você é uma peça importante. Mas serviu, está servindo, e o incentivo é: continue, meu irmão, continue. Olha a individualidade, cada um de vós. Nada desse, se tu foi, eu vou, se tu foi, eu... Não, nada disso, é pessoal. Você mesmo tomando uma decisão. Em 2016, uma outra mentalidade. Comecei 2015 com uma mentalidade. Amadureci. Estou até preparado para assumir novas responsabilidades. E, portanto, vou iniciar 2016 firme. Firme no Senhor. Firme no Senhor. Continue cada um de vós. Esta palavra aqui, irmãos, até o fim. Até o fim da tua vida. Até o fim da tua vida. É a melhor coisa do mundo você estar ocupado na obra de Deus, irmãos. É muito importante. Se nós estamos esperando o Senhor vir dos céus para nos buscar, estar desocupado é muito perigoso, sabe? Servir ao Senhor tem alguns benefícios muito grandes. A santificação. Você vigia pela santificação, para que tu seja mesmo um vaso consagrado ao serviço de Deus. Você se aperfeiçoa, você busca se desenvolver na palavra. E, portanto, estar servindo ao Senhor tem os seus benefícios. E isso, como diz o autor aqui, até o fim. Até o fim. Sirva a Deus, irmãos, até o fim da tua vida. Nunca fique ocioso na obra de Deus. Nunca se torne, como diz aqui, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, negligentes. É isso que está dizendo aqui. Porque não se envolvendo, não continuando a servir a Deus, o que a Bíblia está declarando? Que tal pessoa se tornará indolente. E com a indolência, outros perigos se aproximarão. Outros perigos se aproximarão. Algumas tentações vindo do mundo para preencher esse espaço vazio começará a acontecer. Mas ninguém vai agir assim não, né, irmãos? Nós vamos avançar. Nós vamos continuar, né? Na mesma diligência, né? Na mesma diligência. Por quê? Porque nós temos e queremos ter mais certeza ainda que a nossa salvação é real. É real a nossa salvação, para a plena certeza da esperança.
da esperança que não tínhamos antes quando estávamos afastados de Deus. Sem esperança no mundo. Mas quando chegou a graça de Deus, irmão, invadiu nos encheu de esperança. Hoje eu tenho esperança que se eu morrer, Jesus é aquele que prometeu para mim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, voltará a viver. Isso é esperança. Isso é esperança que a fadiga do corpo não vai durar todo o tempo. As dores que eu sinto, não vai. Deus me prometeu transformar o meu corpo em ser um corpo perfeito, saúde plena. Deus, diabetes, não tem mais isso. Eu tenho confiança, eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. Avançar em direção à eternidade. Não dando vez para a preguiça. Irmãos, agora eu quero concluir a mensagem. Diz aqui: mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E eu quero dizer para os irmãos que, graças a Deus, nós temos a quem imitar. Está aqui na Bíblia o testemunho. Esteve entre nós nesta igreja, e estão entre nós nesta igreja. Nós temos imitadores, irmãos. O nosso supremo imitador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que disse: basta o discípulo ser como mestre. Basta o discípulo ser como mestre, porque aqui diz, a ordem é: continue até o fim. E diz acerca do Senhor que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Em João, no capítulo 17, versículo 4, ele brada: eu te glorifiquei na terra, ó Pai, consumando e completando a obra que tu me confiou a fazer. Esse é o nosso exemplo máximo. E teve um homem que seguiu na íntegra. É dito o modelo para os crentes, o apóstolo Paulo. Nas frases do apóstolo Paulo no texto que está escrito, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até o fim, serviu o nosso Deus. Até o fim. Teve um homem chamado Frederic Yor. Teve um homem de Deus chamado Frederic Yor. Eu me sinto honrado fazer parte dessa escola, irmãos. Eu não sei qual foi a palavra do pastor, mas foi um soldado de Cristo que só deixou de combater o bom combate quando Deus chamou ele. Não tinha mais nada para fazer aqui. Acabou a carreira dele. Nós tivemos um pastor aqui a qual realmente nós podemos imitar. Temos a outros guerreiros, irmão Eloy, né? Acho que acompanhou o irmão Raimundo Nonato para Iranduba, até quando pôde. Teve um tempo que ficou impossibilitado. Enquanto tivermos possibilidade e tivermos oportunidade, irmãos, temos que continuar servindo. E outras mulheres de Deus que já tiveram entre nós, que já estão na presença do Senhor, né? Podem ser imitadas também. E aqueles que ainda estão entre nós? O irmão Manuel brinca até com a deficiência dele, né? Recebendo as crianças. Naquele tempo, ele estava aqui, ele dizia para as crianças: olha, se comportem, senão eu vou meter o dedo no olho de vocês, porque o irmão é deficiente, ele não tem, né? Olha o incentivo, a graça que é olhar para um irmão desse, irmão servindo ao Senhor, né? Quer dizer do irmão Jander, com uma enfermidade que alguns que não têm estrutura já tinham desistido, né, irmão? Pastor Herbert, bonito, elegante, mas ninguém conhece o que ele realmente tem. E o diretor do ANSE?
Depois do que aconteceu, que teve que abrir, botar as molas aqui, ele falou, enquanto as molas estiverem funcionando aqui, eu estou ativo. E o homem elétrico. Irmãos, os jovens também são pessoas que podem ser imitados, porque eles têm decidido seguir ao Senhor. Eles têm aplicado a palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É observando a palavra de Deus, irmãos. Estão e continuam servindo ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para a igreja, irmãos. Esse é o desafio de Deus. Eu agradeço a todos mesmo a oportunidade, porque verdadeiramente, mesmo que haja dificuldade, haja que provação, limitações, tribulação, perseguição, o Senhor não fez propaganda enganosa para os seus discípulos. Um cristianismo fácil, que não é prosseguido e prosperado assim sem as provas mesmo, irmão, é de desconfiar. E essa igreja aqui, ela tem crescido, tem realmente dando resultado para o reino de Deus, glorificando a Deus debaixo das provações que Deus tem permitido. Ele permite a tribulação, a provação, mas Ele concede graça para que a gente possa concluir a obra. Amém? Uma oração. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela presença aqui entre os irmãos. Que aquilo que o Senhor planeja, Pai, possa ser consumado. E que eles que o Senhor escolheu como instrumento para realizar a tua obra, possa mesmo corresponder ao teu chamado. Assim, Pai, continua abençoando e cumprindo a tua santa e bendita palavra. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.